as pessoas têm tido crises de ansiedade de uma intensidade muito forte e em qualquer idade. Né? Quarta-feira desta semana eu presenciei uma jovem de 19 anos tendo uma crise de ansiedade, de me dar vontade de pedir para ela entregar a crise dela para mim, para eu poder viver no meu corpo, porque eu tenho experiência de viver isso também, para tirar o desespero que ela estava. Né? Então, as crises de ansiedade, elas têm vindo com muita força. Então, não se furtem de buscar ajuda rápido. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente, beleza? Tudo bom? Joia. Tudo bem, Galvão? Oi, Mara, Tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza, eu tô beleza. Eu também Tô bem. Tô bem. Pessoal de casa aí também, né? Tá ouvindo a gente? Estamos todos... De casa, do carro, né? De casa, do carro, É. da bicicleta, como diz o Júlio, da moto, andando Lavando a pé. louça, faxina na casa, no transporte público. Muito bom. Enfim, hoje temos um tema que, a princípio, ia ser o segundo tema que a gente ia gravar hoje, né? Mas eu fiquei ansioso, eu falei, é melhor a gente gravar ele primeiro. E foi um tema proposto por você. Porque hoje um tema que eu vou deitar. Hoje eu e o Júlio vamos ouvir. Galvão, o Né? monólogo. Vamos ter muito pouco a acrescentar, porque hoje quem vai dominar o cenário do tema Só eu que tenho ansiedade aqui. é o Marcos. Não é só você que tem ansiedade, mas... Não, A minha é recente, a minha. Eu tive umas tretas também com você já. Quem não, né? Quem não teve, né, gente? Quem não teve, ansiedade né? parece que é uma coisa meio assim, né? Você sabe que quando nós decidimos que nós íamos falar de ansiedade, eu fiquei, óbvio, fico sempre pensando, né? Eu acordei hoje de madrugada com uma falinha na minha cabeça, foi muito bacana. Falinha? Uma fala, uma vozinha na minha cabeça. Né? Acordei, escutei, falei, tá bom, é pro podcast. Virei pro canto, dormi de novo, acordei hoje de manhã. Qual era a falinha? Nós vamos falar da falinha no decorrer do episódio. Tá. Mas o tema hoje é a ansiedade. Né? Aguardemos para saber qual é a falinha. Estamos ansiosos já porque... Ela lançou o teaser, agora a galera fica isso esperando. mesmo, eu faço o teaser, depois a gente... Né? E é um tema que impacta todo mundo, porque ainda mais depois da pandemia, né? Eu acho que... acho mesmo, não tenho número para isso, mas o número de pessoas com ansiedade aumentou consideravelmente depois disso, né? Então... A Mara, acho que ali Mara ela tem o... Aí eu tenho segundo a OMS, um bom revelou, campo de vivência para falar disso, mas o que eu vejo, e hoje eu estava comentando com vocês antes de nós começarmos a gravar, eu estou fazendo uma especialização em psicogerontologia. Eu tive aula hoje. E, dentre tantas coisas que foram faladas, uma coisa que me chamou bastante atenção foi sobre essa questão da ansiedade nas pessoas idosas, né? E aí foi levantado por um colega que está fazendo, né, a especialização sobre essa questão de a pandemia... Né? E o que o professor que estava trabalhando as temáticas de hoje falou, eu achei interessante e estou refletindo sobre isso. Ele levantou a seguinte circunstância: o que a pandemia fez foi mostrar o que já acontecia e que não estava tão evidente. O fato das pessoas terem que ficar consigo mesmas ou
se relacionando muito próximo e por um tempo muito prolongado com pessoas que teoricamente deveriam ser íntimas, isso trouxe à tona um estado que elas já viviam, mas que não nomeavam. Né? Então, eu ainda estou pensando sobre isso, eu só estou colocando aqui para a gente porque eu tive aula a manhã toda, né? Então acho que isso vale a pena ser pensado. Se esse índice tão alto, essa incidência tão alta de ansiedade pós-pandemia, ela realmente foi provocada pela pandemia, e não estou desconsiderando a possibilidade, porque realmente a pandemia gerou um estado de tensão, né, muito medo, perdas que não puderam ser significadas da forma como ritualisticamente a gente significa. Então foram perdas sem despedida. Então tudo isso gera, fica espaço em branco dentro, né? Ficam muitas lacunas emocionais e que pode derivar, um dos caminhos de lacuna emocional é a ansiedade. Mas também tem quase que uma coisa pandêmica, que é um estado de desvínculo, sabe? Desvínculo. Parece que os vínculos eles estão ficando cada vez mais tênues, né? E com vínculos muito tênues, o índice de ansiedade não tem como não subir. Não tem jeito de não subir. Óbvio que nós estamos desconsiderando a ansiedade que vem de um estado de adoecimento psíquico mais severo, que demanda uma medicação, como uma depressão sazonal, que um dos sintomas é a ansiedade. Tem outras psicopatologias que realmente necessitam de diagnóstico psiquiátrico e de uso medicamentoso. Né? O que eu estou falando é dessa ansiedade que parece que está sendo pulverizada no ar e que, em consequência disso, muita gente tomando medicação, né, tomando ansiolítico, sem ter a delicadeza de parar e avaliar o que na construção de vida está acontecendo para gerar esse estado de um medo que não tem nome, medo de uma coisa que não existe concretamente, né? Porque a ansiedade é isso, eu tenho medo do futuro e eu nem sei o que é esse futuro. Eu tenho medo de algo que eu não sei nomear, porque realmente não tem nome. Não, né? Por isso que eu acho que na pandemia isso ficou mais exacerbado. Primeiro porque colocou dentro da panela tudo que você falou, né? E segundo porque tinha esse lance do vai ter vacina? Quando vem a vacina? Quando que eu vou sair? Então essa névoa que se colocou na frente das pessoas, de uma forma muito, muito, muito clara, por mais paradoxo que seja, atinou nas pessoas essa ansiedade. E não dá nem para julgar isso, se é porque claro. Aconteceu. Falando por mim, antes do Galvão tomar as rédeas da prosa e virar um monólogo. Como assim? É de ansioso. Para mim foi providencial. Assim, você sabe bem da minha história, eu tive a crise de ansiedade, mas para mim foi providencial tê-las antes da pandemia, 2 anos antes que eu sofri com isso, né? E aquele lance, acordar às 4 da manhã, coração, no meu caso, né, parece que está saindo pela garganta e o cérebro em profusão. Boleto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, coisas que você para pensar hoje, você conseguiria coordenar de uma forma muito tranquila, né? E quando eu pego esse meu estado de 2018 e penso, se eu tivesse isso no meio da pandemia, se eu pegasse esse meu estado e colocasse em 2020, eu não sei o que aconteceria de mim, sabe? Porque aí ia somar a pandemia ao que eu já tinha e ia virar um pandemônio esse negócio, né? Então, mas no meu caso, entrar na pandemia com isso já mais ou menos, vamos dizer assim, com esse dragão acalmado, foi providencial. Mas a ansiedade é algo muito louco, né, Galvão? Porque eu falo você, mas falo por mim. Eu, por exemplo,
às vezes tinha consciência do que estava acontecendo. Tinha um Júlio lá atrás, falando assim, Júlio, é sério que você está deixando isso tudo acontecer? Parece que você perde o controle da situação, né? É sério, porque tem um fio de consciência na ansiedade, né, que diz, que faz isso mesmo, quase como um julgador, né? Que diz assim, não, é brincadeira que você está... 4h30 da manhã você... Né? É brincadeira que você está fazendo esse carnaval, né? Essa hora e a gente não vai dormir, é isso? É exatamente isso. É óbvio que quem somos nós para falar isso para as pessoas, mas quando você mesmo tem esse observador invisível lá que o Carl Rogers fala, é sério mesmo, Júlio? É sério mesmo que você está nesse frio, 4h30 da manhã, eu querendo dormir aqui e você... É isso mesmo. A tua consciência diz, é sério mesmo que você está fazendo essa palhaçada com a gente aqui? Sério que você vai dar esse show aqui essa hora? E você realmente vai fazer eu perder uma noite de sono? O dia, né? Porque aí o dia vira aquele negócio. E se a consciência realmente faz isso, né? Fica brigando com esse conteúdo que foi socado, aprisionado lá e que uma hora vem... Piora, porque aí o dia é um dia horrível, porque a consciência está irritada, está brava, né? Está brava com uma face sua que estava até então desconhecida e que você não tem intimidade nenhuma com ela, nenhuma, e você está acompanhado daquela face sua que você não tem intimidade e brigando o dia inteiro com ela, né? Exatamente. E aí, na noite seguinte, a consciência começa a ter medo do potencial dessa outra face. E aí a coisa vai se avolumando. E aí você vai dormir preocupado, você vai acordar e você entra numa roda. Aí a consciência tem um medo que é real, é legítimo, de uma experiência que já foi vivida na noite anterior, de um ser dentro de si mesmo que você não conhecia e que tomou conta do cenário, né, com uma enxurrada de conteúdos que muitas vezes você não consegue nem separar um do outro, que parece que faz looping na cabeça. Você não consegue decupar. Assim, o que aconteceu comigo, essa questão de acordar de madrugada, lá para trás aconteceu isso comigo. Eu acordava meio, assim, com uma falta de ar, do nada. Estou sentindo... o ar, eu preciso respirar, eu levantava, ia para fora, voltava, via que tinha ar e tal, beleza. E tava tranquilo, assim, mas aí voltava de novo. Aí, até a Mara sabe dessa história, né, tipo assim, acontecia assim, eu falava, tá, vai morrer sufocado? Então morre, vamos ver se vai morrer mesmo, quero ver. Truco. Tipo assim, 6. Eu vou ficar aqui deitado esperando você morrer, tá bom? Vai, morre que eu quero ver. Não morria. Aí eu falei, tá, beleza. Então, das próximas vezes, eu já acionava esse dispositivo. E mais pra frente, uns 4, 5 dias que aconteceram depois, aí eu acordava e já dava risada, né? Eu falava assim, não, você não vai começar com isso de novo. Morreu, já sei que você não vai. Passou isso aí, tá tudo certo. Aí no começo desse ano, aí o pau torou. Mas não foi uma coisa de acordar no meio da noite. Foi durante o dia, entendeu? Foi uma coisa assim, era direta a parada. E na hora de dormir ainda era pior ainda. Aí eu sentia assim que era uma... Sabe quando vê aqueles vídeos que a gente vê que tem uma cabeça d'água, né? Que o rio tá lá tranquilo, né? Então quando vem aquela enxurrada aqui de uma hora para outra. Então vinha essa enxurrada de pensamentos assim e eu não conseguia controlar. E aí eu lembrava também que quando alguém falava para mim assim, essa noite eu não consegui dormir porque eu fiquei com uma insônia e tal, né? E isso para mim era um absurdo. Eu falava assim, falava para a pessoa, gente, é só você desacelerar os pensamentos. Coisa mais simples, Coisa mais simples, mano. Sabe o que você faz? Você faz assim... Respiração, 4x2, 2x4, sei lá. Não, é só desacelerar e tal, né? Falando isso. Aí, eu tentava fazer isso, mas tipo assim... Só piorava. Imagina vir numa cabeça d'água dessa, você põe a mão na frente para tentar tampar. O troço sai capotando, né? Então não funcionou. Então a sensação era uma sensação de impotência,
de frustração, no caso, porque eu falava assim, pô, todo esse conhecimento que eu achei que eu tinha de como lidar com a coisa serviu para nada, zero. Né? Aí eu fui buscar soluções, é claro, né, tal. Não sei se vocês querem entrar já em soluções sobre a coisa, mas querem falar mais sobre o assunto, mas assim, a minha experiência era uma experiência complicadíssima em termos de a coisa ficar fora do controle mesmo, né? E aquilo estava me tirando a vontade durante o dia de fazer as coisas, tipo, o mundo ficou bem preto e branco, assim, saca? Ficou tudo muito sem cor, muito sem graça. Tava tudo sem graça, entendeu? Coisas que eu adorava fazer, aquilo não tava, sabe? Não gerava ânimo. E é muito louco isso, porque a gente está falando com conhecimento de causa. A gente teve nossas crises de ansiedade, então a gente pode falar isso com mais propriedade. Não sei se a Mara já teve crise de ansiedade ou não. Já tive, claro. Nunca... Tem um perigo de não querer deslegitimar quem está passando pelo processo. Isso, nós estamos dando risada aqui, mas não é dando risada como um deboche, mas exato. É mais como... Eu posso rir porque eu sofri, eu estou contando a minha história. Exatamente. Né? Hoje eu dou risada. Exato, dando risada agora. Né? Então, assim, quem está passando pelo processo não é simples mesmo, é um processo, não é gostoso, não é ruim. É assustador. É assustador. Dependendo da dimensão que ele vai tomando, é assustador. E eu acho que o lance é tentar acolher isso também, não é, Amara? Como que é esse processo dentro da cabeça das pessoas que passam por isso? Enquanto vocês falavam, eu estava aqui, eu estava rindo, né, e segurando palavras, né, do que o Marcos falou, do que você falou, né. O Marcos falou, eu começava a sentir falta de ar. É interessante no sentido, é importante olhar para esse sintoma que a ansiedade traz, que é a falta de ar. Né? O pensamento acelera, o coração dispara e é como se faltasse ar. Né? Por que é como se faltasse ar? Porque não falta ar. Né? O ar está aí, mas é como se faltasse ar. Algo dentro de nós vai se espremendo, vai se contraindo, vai se encolhendo. E o ar que tem a mão cheia, ele não entra. Né? Isso é muito interessante da gente considerar, porque tem um chamado para morrer ali. Então, daí você pode ter uma crise de pânico, e isso acontece com muitas pessoas ultimamente muito, porque você começa a ficar sem ar, não está sem ar, mas existe um chamado para uma morte, que é uma morte simbólica, não é uma morte literal, mas que, como não foi ouvido há muito tempo, tentando te pedir para morrer em muitas coisas e você não deu ouvidos, uma hora vem, chuta a porta e transforma esse sintoma físico, e a falta de ar tem uma coisa aí que você precisa em você para morrer. 1, 2, 3, né, uma porção de coisas, mas coisas em você já estão vencidíssimas, não dá mais, tem que morrer. E aí isso vem na forma do sintoma físico da falta de ar. Algumas pessoas vão para o hospital mesmo porque elas acham que elas vão morrer. Então isso é um ponto muito interessante para as pessoas que estejam, né, vivendo a ansiedade e que tenham como sintoma. Não é todo mundo que tem a falta de ar como sintoma, mas quem tem a falta de ar, isso é um sinal de que simbolicamente existem mortes para serem feitas. Né? Comportamentos, crenças, posturas de vida, às vezes algo relacionado com o trabalho, algo relacionado com as suas relações mais íntimas, algo relacionado com a sua relação com você mesmo, algo relacionado com aquilo que você conscientemente faz no mundo, né? Qual é o traço que você está deixando de você no mundo? Às vezes tudo isso, coisas de todas essas áreas ao mesmo... Tudo isso aí exemplifica melhor a minha situação. Era um tudo isso assim, para morrer. Né? Mas é um chamado para morrer. Né? E aí uma outra palavra
é impotência, né? O Marcos falou um sentimento de impotência. E é a impotência de uma consciência que veio dando conta de esconder um pedido que vem da alma ou do inconsciente, a gente pode dar o nome que quiser, mas de um lugar dentro de nós que sabe de nós mais do que a consciência está sabendo para o momento que deve ser vivido. Isso não significa que a consciência não saiba de nós. A consciência pode saber de nós por um tempo longo, sem precisar de conteúdos que estão no inconsciente. Mas chega uma hora que tem coisas de nós que precisam vir para a manifestação na forma de atitude na vida mesmo, que é o que nós chamaríamos de fases da vida. A gente Rito de passagem também ou não? Pode ser. A ansiedade pode, inclusive, foi o que me veio no meio da madrugada, né? A ansiedade como um rito de passagem. Né? E ritos de passagem são assustadores, porque são rituais fortes. E eu hoje, depois da fala da madrugada e das conversas na aula hoje, durante o período da manhã, eu tomo como quase certo de que essa pulverização de um estado de ansiedade planetário está 100% relacionado com a necessidade de um rito de passagem que todos nós temos para fazer, de um estado de consciência, de uma forma de se conduzir na vida para uma outra, que demanda muitas mortes internas. Né? Muitas mortes. Algumas bem difíceis, outras não tão difíceis, mas que geram desconforto sempre. E para pessoas que têm um ego muito enrijecido, um ego que tem... O Marcos acabou de levantar o dedinho. Um ego muito cheio de si, um ego que tem uma inteligência cognitiva muito acima da média, isso fica muito desconfortável. Porque aí entra a sensação de, além da impotência, aí vem a terceira palavrinha que ele falou, que eu fiquei segurando aqui, é frustração. Como assim uma pessoa como eu pode estar passando por isso que aquelas pessoas ali, que não são tanto quanto eu, passam? E que eu já até disse que era assim, assado, assim, que tinha que ser resolvido, e para mim isso não funciona. O Mari, com um agravante ainda, que é o seguinte, né? Tipo, eu sempre fui preconceituoso internamente com relação, a ouvir determinados relatos, assim, nunca, não me aprofundei, mas eu ouvi uma pessoa dizer que ela estava com depressão, que estava com crise disso ou crise daquilo, assim, e eu achava que era, tipo assim, resolve, tem uma coisa fácil, você vai no psicólogo, você vai resolver isso rapidinho, porque é simples lidar com o negócio, entendeu? Então, tipo assim, sempre achei que seria uma coisa muito simples de lidar e que eu tiraria de letra ao primeiro. Eu achei que isso nunca ia acontecer comigo, porque eu sempre achei que eu andei num caminho maravilhoso. E aí... A jornada é irretocável. Exatamente. Ele não é uma jornada de herói, ele é a jornada de um Deus. Pessoa que faz tudo tão certinho. Como é que vai dar alguma coisa errada? Como que pode dar boletim de ocorrência desta ordem? Né? Mas enfim... Homicídio culposo e tudo mais, né? Aí o que acontece, né, coitado? Aí ele só toma pancada, né, e não tem como reagir, né? E aí, tipo assim, que até é legal a gente dar uma amenizada nessa questão, no sentido de que muita gente que ouve dizer sobre crise de ansiedade e fica achando que isso é frescura das pessoas, que nem eu achava, tá, gente? Eu tô falando assim porque não acho que é frescura, não pense que a pessoa tá de caosinho, porque não é. É um troço que, olha, foi complicado, difícil, assim, de olhar para a coisa. E é lógico que aí tem o mérito de eu ter ido buscar a solução, assim, rápido. Eu não fiquei esperando, vamos esperar um mês para ver o que vai dar isso.
Um dia depois que o troço ficou esquisito, eu já tava ligando pra Mara, né? Então, tipo assim, Mara, vamos resolver essa parada aí e tal. E a resiliência, né, no caso da ansiedade, como ela tem vindo agora, porque ela tem vindo, as pessoas têm tido crises de ansiedade de uma intensidade muito forte, e em qualquer idade. Né? Quarta-feira desta semana, eu presenciei uma jovem de 19 anos tendo uma crise de ansiedade, de me dar vontade de pedir para ela entregar a crise dela para mim, para eu poder viver no meu corpo, porque eu tenho experiência de viver isso também, para tirar o desespero que ela estava. Né? Então, as crises de ansiedade, elas têm vindo com muita força. Então, não se furtem de buscar ajuda rápido. Não tenta aguentar sozinho, né? Porque a ansiedade, ela é fruto de uma desconexão. Né? Eu me desconectei de mim numa dimensão tão grande que eu gerei uma crise de ansiedade muito grande. Ou eu me desconectei de pessoas que são importantes para mim como ponto de confiança. Ninguém pode viver sem ter em quem confiar além de si mesmo, em algo superior a si. Isso não tem nada a ver com religião. Né? Então, tem 3 espaços de confiança que a gente não pode negligenciar. Porque senão a ansiedade vai ser parceira eterna. Eu preciso desenvolver autoconfiança numa medida que me dê eixo. Isso é suficiente? Não. Não é suficiente. Eu confiar só em mim não é suficiente. Por quê? Porque eu não dou conta de tudo que acontece comigo. Simples assim. Né? Tudo que acontece comigo é minha responsabilidade, mas eu não tenho autossuficiência, nenhum de nós tem, para dar conta de tudo que acontece consigo. Isso é ilusão. Tem aqueles, os Jesuses, né, os Budas, essas pessoas que... Tinham com quem contar. Tinham com quem contar. Então... Sozinho também não. Não, também não, porque confiavam plenamente em algo superior a eles. Plenamente, uma intimidade com o que a gente pode dar o nome aqui de Deus, intimidade. E também tinham pessoas ali, né, em quem eles confiavam. Então, nós precisamos confiar em nós numa certa medida, numa medida suficiente. E isso tem muitas pessoas que podem nos ajudar a desenvolver a autoconfiança. Né? Porque isso a gente aprende. Ninguém nasceu sendo autoconfiante. Né? Se os nossos pais não puderam nos ajudar nisso, não tem problema, a gente vai procurar outras pessoas que nos ajudem a desenvolver a autoconfiança. Nós precisamos ter pelo menos 2 ou 3 pessoas em quem a gente confia. Que a gente sabe que se chamar, vai ajudar. Precisa. A gente precisa ter na agenda do celular, gente, que a gente pode dizer assim, se eu estiver sufocado, faltando ar, precisando matar coisa em mim, tem quem vai me ajudar a matar essas coisas em mim. Ou pelo menos vai me ajudar a achar alguém que vai me ajudar a matar essas coisas em mim. Precisa. Isso eu vi na minha experiência, assim, que uma coisa que eu fiz bem foi deixar essas coisas já próximas né, para lançar a mão, assim, bem próximas. Né? Então, tipo assim, eu já tinha a Mara guardadinha ali, né? Porque a gente se conheceu lá para trás, né, mano? Então, tipo assim, podia ter sido uma coisa que ficou perdida ali, né? Eu falei, não, isso aqui eu vou guardar, vou segurar aqui para eu ter. Anos. Então, tipo assim, tem alguns amigos também que ouvem, que me ouvem, que sabem trocar ideia, sabe como é que a coisa funciona e tal. Então, tipo assim... Que faz companhia, que às vezes a gente pode chamar para fazer companhia. Né? Eu cheguei a dormir em casa de amigo em determinado momento. Sim. Porque... Mas aí foi engraçado que assim, vou contar o que se passou aqui, né, mano? Assim... eu falei, mano, eu não vou dormir hoje de novo, não sei o que e tal. Aquele pânico, aquela coisa, vou para casa do amigo.
Aí cheguei lá e falei, ó, vou dormir aqui hoje, beleza? Aí fiz isso 2 dias seguidos. Aí falei com a Mara falou, volta pra tua casa e resolve essa parada lá. É lá que você vai resolver, não adianta você ir dormir. Eu falei, beleza. Então, tipo assim, essa orientação é muito bacana, porque você fala assim, mano, beleza, faz isso, eu vou lá e faço. Opa, então, tá mas funcionando. para isso, você tem que confiar. Exatamente, confiança total. Mas, então, é isso. A questão, o que está gerando tanta ansiedade nas pessoas, é porque nós fomos nos conectando tanto virtualmente, e conexões virtuais não dão confiança nenhuma, porque são virtuais. Realmente não tem consistência, não tem pega. Aí acho que entra num ponto que eu queria tocar, Mara, que eu concordo plenamente contigo do virtual, e isso tá posto. Eu vou contar uma historinha que vai tentar iluminar para vocês. Eu tenho um Fusquinha. Tenho um Fusquinha. 75 a criança. E aí, por um dado momento, eu bati o meu carro e eu precisei usar o Fusquinha no meu horário de trabalho, dia de semana. Da minha casa até o trabalho são 7 quilômetros. E, gente, vocês não sabem o que é dirigir um Fusca na estrada, com os carros passando por você, caminhão passando por você. Eu não tenho a menor ideia. Começando do começo, você senta no Fusca, você já não aciona Bluetooth nem nada. Então você senta numa bolha que já te desconecta. Que hoje a gente está conectado todo o tempo. Eles começam por aí. E quando você pega esse trajeto, você olha no espelhinho, tem um caminhão querendo te passar, carros que 1.0, que hoje a gente que tem um carro um pouco mais potente ultrapassa, sendo ultrapassado por todo mundo. Também você estava andando a quanto nesse Fusquinha? Não, quanto por dia, 60, 70 por hora. O fato é, o mundo está muito mais acelerado, porque o meu raciocínio foi, isso daqui que eu estou passando agora era o normal nos anos 70. Isso. Então, eu no primeiro dia que eu saí nele, eu perdi hora, porque eu saí no mesmo horário que eu sairia, e eu perdi hora para a reunião, perdi mesmo. E aí eu me acendeu esse alerta, já não é outra velocidade. E mais do que isso, eu fiquei pensando, cara, esse carro aqui fazia Cabo Verde, onde eu moro, São Paulo, as pessoas nesse Fusca iam para Rio de Janeiro, numa outra velocidade, numa outra dinâmica de mundo, Isso. não é de tempo. Então eu pego essa dinâmica de mundo, muito mais acelerada, para o homem, ser humano da década de 70 e para a década de 2020 agora, o mundo é outro. É uma velocidade totalmente diferente para as pessoas. E eu estou contando essa experiência que parece bestinha, Não. mas para mim foi muito impactante. Essa é a palavra, impactante. Porque tem gente que não consegue suportar talvez a velocidade que o mundo está hoje, essa dinâmica de hoje. Eu acho que isso exemplifica até bem, né? Muito a maneira bem. como a coisa está rodando hoje. E aí eu fiquei muito assustado. Então, uma outra coisa que foi pensada, que eu segurei, é pensamento acelerado, né? Tem um monte de pensamentos na cabeça quando a gente tem uma crise de ansiedade. Será mesmo que a gente precisa de tanta informação e de tanta velocidade quanto a gente está imprimindo na nossa vida? Porque quando a gente diz o mundo está acelerado, quem faz o dia acelerado, a vida acelerada, somos nós. O mundo não mudou, né? Olha que coisa mais linda, o beija-flor. Somos nós. Né? Então, por isso, parece que pulverizaram um pozinho da ansiedade e todos nós, numa dimensão maior ou menor, corre o risco de se ver numa crise de ansiedade. Então, essa dimensão do qual é o meu tamanho, qual é o meu tempo para tomar café, qual é o meu tempo para, em algum momento e num espaço de tempo bem curto, nós vamos precisar parar. Porque das mortes tantas que tem para ser feito na falta, no sintoma da falta de ar, da crise de ansiedade, uma das mortes que tem me parecido ser comum a todas as pessoas que têm crise de ansiedade é matar a pressa. Pressa de resultado, pressa de resposta, pressa de que as coisas aconteçam, pressa de chegar daqui para lá. Eu hoje de manhã, eu saí rapidinho na padaria, desci para comprar pão no lugar que eu gosto de comprar o pão de lá, que o pão perto da minha casa eu não gosto porque eu tinha aula.
Eu fiquei impressionada. Era 7h15 da manhã. As pessoas correndo. Eu falei, calma, gente. Hoje? Hoje, sábado Aleluia. de aleluia. Então, para que esta pressa? Não tem como não ter ansiedade, né? Então, isso que você está falando, que é o que gera o tal do pensamento acelerado, que hoje é considerado um sintoma de adoecimento psíquico, né? Isso é considerado para qualquer pessoa da área médica, da área da saúde, o pensamento acelerado é considerado um sintoma de adoecimento psíquico. E tem criança pequenininha com uma agenda que eu não sei nem se eu daria conta. Sério, eu não sei nem se eu daria conta de atender. Eu hoje, né, no momento em que eu estou vivendo, de desacelerar para sentir o sabor das coisas que eu escolho sentir o sabor, eu olho para determinadas agendas e digo, nem por um decreto-lei. É desumano. Isso. Tira a minha humanidade de mim mesma, porque me tira de mim. Então, ter crise de ansiedade é um sinal claro de que você se perdeu de você. Né? E aí você, quando teve episódios de crise de ansiedade, você sabe que você tinha se perdido de você. Marcos, a mesma coisa. Eu, quando tive, claramente tinha me perdido de mim ali. Tinha soltado a mão da direção e outras coisas estavam dirigindo a minha vida que não eram todas as minhas instâncias internas, conversando umas com as outras e tomando decisões conjuntamente, né? E com o ego olhando, administrando aquilo para poder depois pegar e fazer aquilo que foi uma decisão coletiva. Porque aqui dentro mora um monte de gente. E essas pessoas precisam conversar entre si. Né? Ô Mário, dentro disso que você está falando aí, teve até uma coisa que foi um deverzinho de casa, como tipo assim, uma coisa que a Mara me falou, ó, se acontecer você vai fazer isso. E aí tinha essa questão de ouvir essas montes de vozes que você está falando, que elas vinham e assim no começo o troço estava desorganizado, estava vindo sem organização, né? Então, isso também para o pessoal, a título de tutorial, né? Tipo assim, a Mara dizia assim, você tá na cama, não tá conseguindo dormir, o troço tá feio ali, o pau tá atorando. Tava, realmente, não era um simplesmente não dormir. Eu não conseguia ligar a televisão não, ela me aumentava ainda a ansiedade. Claro, é mais informação além das que já estavam vindo. Não conseguia, pega um livro para ler, nem pensar, gente, nada me tirava daquele troço. Aí a Mara, você pega um caderno e escreve. E aí eu ia para a mesa escrever aqueles troços e vinha tipo uma psicografia ali, né? E eu, cético, né, que sou, sempre falo, tipo assim, fui seguir a cartilha, porque eu falo assim, bom, eu sou obediente, eu sou cético, mas não sou tão burro assim, né? Então eu vou seguir a cartilha. E foi maravilhoso o troço que saiu ali, bacana, tipo assim, que me ajudou muito a entender o processo todo. Eram as coisas que saíam escritas ali. Que até hoje, olhando, tem umas coisas muito bacanas, assim, que... E não foi eu que escrevi aquilo, esse recado veio. Se foi eu, foi numa instância superior e tal, que veio dizer assim para mim, presta atenção nisso. E aí, foi uma coisa que ajudou muito. Por isso também, estou citando esse exemplo também, para que quando a pessoa tiver uma situação dessa, para ela primeiro perder a vergonha ou o medo de buscar ajuda, né? Mas quando buscar também, buscar com quem acredita, com quem tem confiança, para poder colocar em prática o que tem que ser feito, porque também não adianta nada a pessoa, e às vezes buscar ajuda com quem não tem autoridade para ajudar também, porque isso é complicado. Então às vezes a pessoa pega orientação, vai conversar com um amigo e o amigo é um cético que nem eu. Não, relaxa, você não está... Você está viajando, isso aí não é nada, isso aí é um pouquinho de frescura, mas já passa. Então, assim, vai fazer um exercício, vai cansar, que aí você dorme à noite. Mano, eu ia para academia, eu fazia o negócio e tal.
cansadaço, mas não consegui dormir. Então, Agora, existe a ansiedade boa? Ou é outro nome? Então, eu não daria o nome de ansiedade, mas a gente pode dar. Então, podemos dizer, tem uma ansiedade que é boa? Criança muito ansiosa para chegar logo à festa do aniversário. Tem. Eu lembro que eu fui atleta na minha juventude, eu fui atleta, né? Eu joguei vôlei. E a primeira vez que eu fui viajar para jogar em outra cidade, nós íamos sair 6 horas da manhã. Na noite anterior, eu simplesmente não dormi. Eu também, você falou agora, me lembrou da minha primeira viagem para Campinas de ônibus. Eu não dormi, eu não preguei o meu olho. Isso era um sofrimento? Não. Era ansiedade? Claro que era. Mas não tinha sufocamento, né? Tinha expectativa. Eu queria antecipar, que a gente chamaria de ansiedade antecipatória. Eu queria que desse 5h30 da manhã para o meu pai me pôr no carro e me levar na porta da Caldense para eu entrar dentro do ônibus, o ônibus ligar e eu ver a estrada. Pronto, agora eu estou realmente, eu sou uma atleta. Eu entrei no ônibus, vesti o agasalho do clube, estou junto com todos os atletas, porque iam atletas do vôlei masculino, do vôlei feminino, do basquete masculino, do basquete feminino e do futebol de salão. Imagina o que é isso para uma menina de 13 anos. É o céu na terra, para quem gosta, óbvio, né? Para outras meninas seria um inferno, mas para mim, né? Então, isso é uma ansiedade, né? Por exemplo, nós vamos viajar, daqui a pouco esse episódio vai passar enquanto nós estivermos na viagem, imagino eu, né? Então, pergunta para mim, está ansiosa? Super, eu vou para um lugar que eu não conheço e que eu morro de vontade de conhecer, né? Eu vou com pessoas que eu gosto, então, eu estou ansiosa, a minha mala já está pronta. Falei para você, está tudo separadinho. Nós vamos viajar daqui a uma semana e a minha mala já está pronta. Né? Então, tem uma ansiedade? Tem, mas é aquela coisa de criança. Né? Nossa, esse é o aniversário, vai ter festa. Cara, eu quero que a festa é só amanhã ou só depois de amanhã. E a gente fica, mãe, que dia que é o Natal? Tem quantos dias? Tem quantos dias para o meu aniversário? Então, isso é um estado gostoso que você quer antecipar. Traz um certo sofrimento? Traz, mas esse sofrimento não é um sofrimento de um rito de passagem, de algo que tem que morrer em você. Né? Talvez até tem que morrer, né? Você vai inaugurar um novo ciclo e tal, mas é uma coisa gostosa de viver. Então, a gente pode dizer que tem uma ansiedade, que é uma ansiedade boa. Mas o que eu tenho visto, e tem pego muitos jovens e muita criança, muita, né? E nos jovens pega num ponto que é o ponto do idealismo. Deixa eu arrumar isso aqui. Só queria te avisar, meu Mário, que quando você bate a mão no microfone, sai tudo. Gente, acabei de tomar uma bronca aqui. Obrigada. Eles estão sem ideal, né? E isso dá uma lacuna muito grande, né? na vida das pessoas muito jovens. Fica sem propósito, fica sem causa para lutar que não seja a causa de trocar o iPhone 13 pelo 14, que eu nem sei se já tem, né? De trocar o... Tem. Já tem o 14, então. De trocar o tênis Pro pelo Pro 2, né? Isso é muito vazio, né? Pouco demais para a alma, muito pouco, né? Então, e muitas pessoas da geração tua, Júlio, sem propósito. O propósito é ficar rico, por exemplo, né? Isso não é propósito. Ô, Mara, você acha que isso é muito ou é geral isso aí? Oi? Isso é muitas pessoas ou é geralzão mesmo o negócio? Não, eu não acho que é geral não, Marcos. Eu acho que nós estamos tendo, nesse momento, quase que um chamado para rever propósitos. Mas muitos de nós que têm se visto ansioso têm propósitos que precisam ser renovados. E isso significa que coisas precisam morrer. Mas na geração do Júlio tem muita gente sem propósito. Né? Eu acho que na geração do Júlio, na minha, na sua... Então, eu não vejo tanto isso na nossa geração, muitas pessoas sem propósito. Eu vejo na nossa geração as crises de ansiedades vindo por uma necessidade de renovar propósitos. Então, eu tenho que renovar, eu tenho que rever. Então, isso significa que eu tenho mortes para fazer. E aí, na nossa geração, uma crise de ansiedade, ela pega muito pesado. Porque vai ter que
vai ter que matar coisas, né? E é quebrar estruturas que já estão muito bem encaixadas, com muitos ganhos secundários, então isso é muito mais difícil. E esse negócio de matar também é uma coisa complicada, porque o meu ego entende que matar, que morrer é uma coisa que é definitiva. É a derrota. É derrota e é definitiva, tipo assim, eu vou morrer mesmo. Né? Fisicamente. É concreto. Fisicamente vou morrer. Para o seu ego, a morte é uma coisa concreta. Mortes simbólicas é uma morte concreta. Aí, também uma coisa que eu fui descobrir o que era isso aí. Porque assim, o mais engraçado é que durante esse processo, no começo e pertinho do não é o fim, mas vamos dizer assim, ali já perto da porta da saída, aí veio primeiro veio falar para mim que tinha sonhado que eu tinha morrido, que ia sentir muito minha falta, porque não sei o que ele chorava, não sei o que e tal. Isso aconteceu no começo. Depois, no fim, teve uma outra situação dessa, que a pessoa contou com todas as cores, assim, dramática pra caramba, me pediu para não morrer não, fazendo um drama, E aí, tipo assim... Não, ele não... Você imagina, para alguém que já está tendo crise de ansiedade... E naquele dia eu vivi um luto como se eu tivesse morrido. Eu olhava para as pessoas como se as pessoas estivessem olhando para mim que eu já morri, e aí, né, tipo assim, era uma coisa muito doida. Mas o bacana é o seguinte, que tanto o que veio abrir o processo e o que veio terminar, parece que tinha um propósito naquela coisa. Porque assim, o dia que eu vivi esse luto foi o dia de luto mesmo, porque no outro dia eu já estava novo. E tipo assim, e hoje eu vejo que realmente teve uma morte bem morrida aqui, porque assim, foi uma coisa profunda, né? Não sei, as pessoas não podem não notar, assim, tudo mais, as pessoas que convivem às vezes não notam, mas internamente, né, tem muito conceito aqui que já rodou, já foi pro bueiro, já rodou. E aí vamos olhar só para a gente ir desenhando o fechamento, vamos olhar o lado positivo de enfrentar isso com dignidade, né? Então, precisamos desenvolver uma autoconfiança, e quando a gente sai de um processo, né, de um período de crises de ansiedade, quando a gente aceita fazer as mortes que estão pedindo, porque já caducou, quando a gente aceita, a gente sai muito mais autoconfiante, muito mais dono de si. Talvez a primeira morte seja mais difícil, né? Depois a gente sai batendo aí. Depois tem um pouco que morreu a primeira vez. Mas é isso mesmo. Então a gente sai muito mais autoconfiante. A palavra que você falou, aceitação, ela é total. Tipo assim, se entregar ao processo, que é uma coisa também que você me orientou e que, tipo assim, para mim funcionou muito, é tipo assim, não vou dormir essa noite. E aí, o que eu faço com isso? Não faço nada, deixo, então vou ficar aqui deitado, prestando atenção. E isso foi acalmando o processo também, e no fim já voltei a dormir normalmente, beleza? Mas o mais engraçado é que assim, uma noite sem dormir, assim, eu passei poucas noites assim, virado mesmo. Vamos contar umas 3 ou 4 no processo inteiro. Não são muitas, né? Tem gente aí que tem filho que passa meses sem dormir direito, né? E eu virar uma noite... Agora é engraçado, né? Você vira a noite na balada, tá tudo certo. Vai trabalhando todo dia. Agora, você vira a noite numa cama, é muito ruim. Então, assim... É mental, né? A balada, você tá ali no fluxo. Mas essa coisa também me deu um presente, que foi entender o valor de uma noite de sono. Nossa Senhora. É mesmo? Muito forte. E só para terminar, não, porque eu vou abrir outra janela aqui às vezes. A crise de ansiedade evolui por uma crise de pânico, ou são coisas diferentes, não necessariamente pode evoluir. Correlatas? Atualmente tem acontecido com muita frequência. Exatamente por isso, porque começou, vai procurar ajuda. Né? Procura mesmo, não fica esperando, procura ajuda. Procura, não tem problema pedir ajuda. Né? Qual é o problema de pedir ajuda? Se você não tem ninguém que você confie,
que você sinta que tem capacitação para te ajudar nisso, pergunta para as pessoas. Para isso, as redes são muito eficientes nesse sentido. Né? Pergunta, pergunta a mim, gente, estou com crise de ansiedade, vocês têm um profissional bom que você sabe que já ajudou alguém que você conhece, é uma pessoa confiável. Então, isso é importante, né? Procura, porque senão pode... Põe assim, tem um amigo que está com crise de ansiedade. É o meu TCC. Tem um amigo que está precisando fazer alguma coisa, que a pessoa às vezes não quer admitir que ela está não tem problema também, né? Não quer contar, eu tenho um amigo, desde que vá procurar ajuda. Porque senão, para chegar a ser uma crise de pânico, é rapidinho. Um caminho. É fácil. É Mas muito você está fácil. dizendo assim, a crise de ansiedade, ela antecede o pânico? A crise de ansiedade, ela é a porta de entrada para o pânico. É a crise de ansiedade que abre a porta para uma crise de pânico. A crise de pânico, ela nunca vem, uma crise de pânico. Só se for uma situação que realmente caiba uma crise de pânico. Uma situação real. Prédio desabando, alguma coisa que para a tua alma, para a tua psique seja traumático e que te ponha em pânico porque você reconhece que você não tem recurso para aquilo. Você foi surpreendido, até pode ter recurso, mas a surpresa é tamanha que te põe no estado de pânico. Estupor, né? Mas isso Quer dizer que nesse meu caso, então eu tinha essa crise de ansiedade e o pânico já vinha em seguida. Poderia ter vindo no seu... Não, poderia não, acho que veio, né? Porque tipo, exato. O pânico já Exato. Então, vinha a ansiedade e em seguida veio o pânico, né? Então, já estava grudado ali. Que o meu veio combo. Já mas veio os dois tem juntos. acontecido muito vir combo, porque, não sei, é inferência minha agora, tá? É inferência, é observação, né? Parece que nós fomos nos descuidando tanto, nos distanciando tanto de nós para dar resultado, que quando a ansiedade vem, o pânico vem em seguida, tipo assim, vamos matar logo, porque não dá mais tempo de ficar esperando. Ou vamos morrer agora, né? Ou a coisa vai ficar realmente azeda. E nas pessoas mais velhas, né, assim, as pessoas que estão mais próximos do que nós diríamos da hora da morte, é comum ter essa ansiedade, porque naturalmente vai fazendo uma retrospectiva da vida e vai vendo coisas que ficaram por fazer. Né? E aí vem aquele impacto de será que dá tempo? Ou eu não tenho mais coragem? Será que cabe? Né? Coisas que foram deixadas de morrer. E que se eu matar agora, a estrutura está tão coesa. Será que eu tenho coragem, né, de matar? Será que realmente posso? Porque às vezes tem coragem, mas realmente a situação chega num determinado ponto que se você matar o que precisa ser matado e que precisava ser matado lá atrás, uma porção de gente vai morrer junto. Né? Então tem aí um balanço de custo-benefício que precisa ser muito bem pensado. Também precisa de ajuda para organizar essas decisões, que muitas vezes são decisões difíceis de serem tomadas. Né? Então, mas até nessa questão aí, eu lembro que quando começou o processo, né, que você entra no túnel, né? E aí a hora que eu comecei a entrar no túnel, que aí eu fui lá na Mara, eu já estava ali já estava dentro do túnel, já não via mais uma luz atrás, nem na frente. Aí, eu falando com a Mara falou assim, olha, se você quiser voltar para aquele ponto, eu não posso te ajudar. Se você quiser sair lá do outro lado, eu posso te ajudar. Então, assim, outra coisa que me deu confiança também para falar assim, não, vamos atravessar. Porque uma coisa é você atravessar sozinho, claro. Outra coisa é você atravessar com alguém falando, olha, tem um negócio ali que eu estou vendo que você não está vendo, chega para cá, chega para lá. Então, tipo assim, você vai desviando das coisas, vai aprendendo a lidar. E, assim, o mais bacana é quando tá chegando já no fim do túnel, que você começa a ver a luz, assim, aí é muito, é top. O troço é bacana. É bom mesmo. Eu vou dizer assim que... A luz no fim do túnel é bonito demais. Até indico para as pessoas, viu?
tenham crise de ansiedade, mas atravessem o túnel, saem do outro lado, porque... Então, e aí muitas vezes a medicação muito forte, às vezes é necessária uma medicação. Em grande parte das situações, eu vou correr um risco enorme agora de um monte de gente me jogar pedra. Mas, tô nem aí. Né? Na grande maioria das vezes, não precisa da medicação, precisa de companhia para atravessar o túnel. O meu caso foi esse, eu, tipo assim... Mas se sou a gente for resistente ao à médico, medicação. o médico vai dar remédio, e aí o remédio vai fazer você, do meio do túnel, voltar para trás. Aí você não mata o que precisa matar e vai ficar tomando remédio. Porque Nem um ansiolítico, antroposófico, nada disso. Então, é o que eu estou falando, tem situações e situações. A medicação antroposófica, Um floralzinho. homeopática ou floral, Floralzinho. ela tem outra finalidade, ela atua de outro jeito. Ela abre espaço na psique para você atravessar o túnel. Porque me ajudou um ansiolítico antroposófico. Ajuda, um ansiodoro. Exatamente, né? isso mesmo. Isso, é isso aí. Ajuda, mas Merchan. o ajudar nesse sentido é te recursar, porque, por exemplo, no caso do ansiodorum, a combinação, né, de princípios vitais que tem nele, né, de forças vitais, é assim que eles chamam na medicina antroposófica, a combinação de forças vitais é para pôr luz na tua alma, não é para embotar. Entendi. Entende? Então ela ajuda a você olhar para as coisas. São forças vitais que te ajudam a olhar. Né? Então isso é muito bom. Muito bom. Agora, a medicação alopática, em alguns momentos, ela realmente é necessária. Mas na maior parte das vezes, ela te torna refém dela. E aí você recua, e se tirar o medicamento, a coisa volta, você toma o medicamento, você recua. Não é nem um medicamento, tipo assim, não é nem um remédio para coisa, é uma anestesia, né? Aplica anestesia na pessoa, passou o efeito da anestesia, tem que aplicar outra. Mas de qualquer forma, isso ceda os sintomas. Né? Ceda o sintoma. E tudo que a gente não quer é sentir o sintoma. Porque os sintomas da ansiedade, quando ele vem muito pertinho do sintoma do pânico, então, é muito desagradável. Nós começamos o episódio dando risada, mas os três estão dando risada porque já passaram e têm conhecimento de causa. Sim. Né? Então nós estamos autorizados a dar risada porque nós estamos rindo de nós próprios. Né? Mas enquanto se está vivendo a situação, é horrível, os sintomas são péssimos. Eu dou risada do meu processo, assim, no sentido até de que eu fico feliz, a risada é mais de felicidade de ter saído do negócio do que de falar se eu estou rindo porque foi uma palhaçada tudo isso que aconteceu. Não. Não. É quase como um regozijo, né? Tipo, exatamente. Me libertei neste momento e isso não significa que não vamos viver de novo, não significa, porque se começar a se distanciar muito de si, vai acontecer de novo, e é assim mesmo, porque tem mortes para serem feitas nos ciclos certos, cada período, e aí a antroposofia fala em setênios, para algumas pessoas funciona de 10 em 10 anos, mas isso é legítimo, uma individualidade que está ali funcionando de um jeito, e muitas coisas vai morrer para poder outras forças vitais virem, né? Outras demandas da alma virem e atuarem no mundo, colocarem suas obras no mundo de uma outra maneira. Né? Então realmente vai vir. Né? Mas se nós aceitarmos os chamados com gratidão mesmo, tipo, que bom, vamos lá, o que eu preciso morrer agora? Então me ajuda a matar. Como que eu mato isso? Para poder ver o que vem, que é a luz no fim do túnel, né? Que é essa coisa que ilumina, né? que é o ouro da consciência. O que é para eu fazer agora? Como é que é para eu viver agora? Então deixa eu pegar isso e eu quero viver desse jeito, eu realmente quero fazer isso. Né?
eu individualmente, eu agora particularmente, eu tenho vivido algumas mortes que são muito gostosas quando eu olho para o que vem na frente. Você fala, nossa, cara, eu sou uma pessoa muito curiosa, de natureza curiosa, então não saber e querer saber me faz muito bem, né? Ter perguntas não respondidas me movimenta para andar mesmo, né? Então, matar respostas de muito tempo e abrir perguntas sem respostas é muito genial para mim. Eu estou numa fase da minha vida que eu tenho muitas perguntas sem respostas, porque as respostas que eu tive prontas até então, elas não me servem mais, né? Elas não são suficientes, elas não me animam para viver. Então, eu deixei as respostas de lado e fiquei com as perguntas. Então, tem janelas e portas que estão abertas. E eu ainda não... Eu estou vendo um comecinho de estrada em algumas, né? E isso é uma coisa que me motiva muito. Mas para algumas pessoas isso é aterrorizante. Largar respostas. Então, agora vai a título de conselho. É uma pessoa que já viveu um período significativo. E eu posso dizer tranquilamente de mim o quanto eu gosto de viver. Então, o conselho é: joguem respostas velhas fora e aprendam a gostar de perguntas sem respostas por um tempo. Porque isso é um remédio preventivo para a ansiedade. Eu fecho o episódio aqui. Muito satisfeito. Você tá joia, Júlia? Eu também quero dizer que, para mim, essa crise de ansiedade, ela foi um presente, que realmente também não quero glamourizar a coisa aqui e dizer, olha, gente, é bacana, mas assim, apareceu, já vai logo, corre atrás para não ficar levando a coisa muito longe, porque eu acredito que se esse troço acaba ficando muito extenso, aquilo vai minando a força da pessoa e pode desaguar numa situação muito pior. Então, assim, já vai logo atrás, resolve a parada, recebe o presente, usa o presente, né? Então, tipo assim, nesse sentido. E no mais, tá tudo beleza, eu acho que a gente só pedir pro pessoal aí, né? Tipo assim, compartilhar o conteúdo. Compartilha aí. Se alguém tiver ansioso aí perto de vocês, compartilha, que isso pode ser de ajuda. Eu tenho certeza que esse episódio compartilhado, ele vai ser de muita ajuda. Todos os outros episódios do Nove Luas, eles são episódios úteis, né? Todos os outros, cada um com suas utilidades muito específicas, mas esse, por que eu vejo que ele é extremamente útil? Porque são 3 pessoas falando de um lugar de fala, de experiência mesmo. Então, eu fiz questão de não usar conteúdo teórico sobre ansiedade, eu poderia ter feito isso, mas eu optei por não fazer, que é para isso ter uma experiência humana, né? Então, o Júlio falou de experiência dele, o Marcos falou de experiência dele, eu falei de experiência minha, né? E é isso que vai dar confiança para as pessoas poderem viver suas experiências. Confia no processo. Muito bom. Beijo para todo mundo. Beijo, tchau.